Pessoal, a gente vai aguardar mais só uns 2, 3 minutinhos. Tem uma galera pedindo para entrar aqui, daí a gente vai autorizando a entrada do pessoal e já dá o start aqui também. Aí, Leonardo Braga chegando. Fala, Maurício, boa noite. É isso aí, então, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa primeira reunião do ano de 2025, né? Vamos tomar as reuniões aqui no nosso grupo do Vivendo de Vistorias. Primeiramente, quero agradecer a presença e a participação de todos. A gente optou por fazer esse nosso bate-papo aqui em formato de reunião mesmo, e não em formato de live. Isso para permitir que a gente tenha aí uma interação mais próxima, né, junto com vocês, que vocês possam entender que só de estar inscrito aqui conosco nessa reunião e no nosso grupo também, vocês estão num lugar de muita importância e muito destaque dentro da nossa profissão. Não existe nenhum grupo nesse sentido para realmente conversar, né, dar um espaço para a gente poder conversar sobre a nossa profissão, que é vistoriadora de imóveis. Então, por isso a gente optou nesse formato de reunião e não live, por exemplo, né? Que daí a live seria algo online lá no YouTube e no máximo um chat vocês poderiam compartilhar conosco. Então a ideia é que vocês sintam-se abraçados, né? Em estar em um grupo que promove reuniões para a gente poder conversar sobre a nossa profissão, sobre temas que são relevantes, seja para quem está iniciando na profissão, seja para quem já está aí há mais tempo, com mais tempo de estrada, né? Como tem vários historiadores aqui, eu já vi alguns nomes aqui que eu sei que já trabalham há bastante tempo. Eu vi aqui, vi o Ricardo, o Maurício, são pessoas que eu conheço que já trabalham aí há bastante tempo, né? Alguns eu conheço presencial, outros pessoalmente, outros só de online, mas a gente está sempre em contato de alguma forma, né? O Leandro entrou agora aqui também. E aí os demais aí que eu não citei também, sintam-se todos abraçados, beleza? Pessoal, o tema que a gente vai tratar hoje bom, antes de começar, na verdade, né, a tratar aqui do tema, eu vou estender aqui um agradecimento também ao pessoal da Pleno, que está aqui conosco pessoalmente e também podendo tornar isso aqui tudo possível, né? Então, como vocês sabem, o Pleno Vistorias, ele é o nosso patrocinador master e único, vamos dizer assim, de todo esse projeto do Vivendo de Vistorias, e é através deles que a gente consegue dar um curso gratuito e queira iniciar na profissão, é por causa desse patrocínio, dessa ajuda que o Pleno Vistorias nos dá, e muito mais do que isso, né? O Pleno, ele ouve os historiadores e ele coloca em prática aquilo que os historiadores nos trazem no dia a dia, né? Então, é uma necessidade, uma melhoria, é como se o aplicativo ele fosse de vocês. Então,
vale a citação, assim, sou muito feliz como vistoriador em fazer parte também da história aqui do Pleno, beleza? Então fica aí todo o nosso agradecimento para tudo que vem sendo feito aqui, tá certo? Então, pessoal, a gente fez uma enquete lá no grupo na semana passada, e a enquete, a opção vencedora, vamos dizer assim, foi sobre prospectar clientes, né? Todo mundo quer ter clientes, todo mundo quer aumentar o seu número de vistorias, o seu número de clientes no dia a dia, tá? Então, como que vai funcionar aqui o nosso bate-papo? A nossa reunião, ela não vai passar de 1 hora, tá? Então, às 8 horas exatas a gente vai encerrar. Diego, por que tá com algum compromisso e tal? Que a gente consiga sempre ter assuntos para a gente conversar na semana que vem, e na outra, e na outra, e na outra, e possa ser o mais objetivo possível, tá? Então, eu fiz uma apresentação aqui com alguns insights para vocês, e eu vou falar mais ou menos durante 25, 30 minutos, e aí depois a gente vai abrir para perguntas, colocações, se vocês quiserem já ir compartilhando alguns insights aqui no chat também, fiquem bem à vontade, mas seria muito legal se depois, na nossa segunda meia hora, vocês pudessem abrir o microfone de vocês e aí pudessem trazer as suas perspectivas, as suas visões também sobre isso, tá? Então, o tema da nossa reunião aqui, como prospectar e engajar clientes em vistorias imobiliárias, tá? Eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, propostas que são execuíveis, beleza? O que isso quer dizer, Diego? A gente não vai viajar na maionese aqui, tá? A gente vai trazer para vocês ideias que são fáceis de vocês colocarem em prática e não são nenhum tipo de ideias mirabolantes. São coisas que realmente qualquer um de nós pode chegar e fazer elas, tá? Hoje eu estive numa imobiliária aqui de Florianópolis e eu percebi que essa imobiliária... Percebi não, né? Eles me falaram, assim, que eles estão deixando de trabalhar com grandes empresas de vistoria para poder continuar terceirizando, essa é a ideia, né? Eles vão continuar terceirizando as vistorias, mas para que eles tenham um contato direto com os vistoriadores, com as empresas de vistoria, não mais com um intermediário que vai repassar. Tudo isso por quê? Porque está faltando comprometimento na entrega das vistorias em relação a horários e qualidade e tudo mais. Mas de tudo que eles esperam de um vistoriador, de vistorias, o que eles mais bateram na tecla hoje foi o comprometimento na entrega das vistorias, depois de qualidade, depois preço. Mas a parte do comprometimento foi o que faltou para eles. Então, ficou muito claro para a gente que o mercado de vistorias ele vai aumentando cada vez mais, tá? Então, a gente tem uma demanda muito crescente. Imaginem, pessoal, que cada locação que existe no Brasil, ele precisa de uma vistoria. Claro que eu não estou falando de uma locação particular, proprietário e inquilino, mas toda a locação que passa por uma imobiliária, ela obrigatoriamente vai precisar de uma vistoria. Diego, é obrigado a ter vistorias? Pela lei, não. Não é obrigado hoje a ter uma vistoria, salvo se o inquilino solicitar essa vistoria. Mas por um costume do mercado, para uma segurança, por questões de seguro, de sinistro e também para a realização de uma vistoria de saída, obrigatoriamente é necessário ter uma vistoria. Então, imagina na tua cidade todas aquelas placas de aluguel que tem nos imóveis, você entra na OLX, no Zap, no Instagram, em qualquer lugar que seja, todos esses imóveis que essas imobiliárias elas anunciam para poder fazer a vistoria, para alugar, aliás, todas essas locações vão requerer uma vistoria. E hoje, o nosso mercado de aluguel, ele está cada vez mais crescendo e tem uma questão que é a seguinte, estão faltando imóveis para serem alugados, ou seja, tem muita gente querendo e precisando morar de aluguel. E isso faz com que a demanda por vistorias, a necessidade de profissionais no mercado, ela aumente cada vez mais. E mesmo sendo algo muito antigo, eu, por exemplo, trabalho como vistoriador há mais de 10 anos. Eu conheço vistoriadores que trabalham há mais de 15 anos, quase 20 anos. E ainda assim, é um mercado que praticamente não se ouve falar. É um tipo de trabalho, é uma profissão que nem regulamentada direito ela é.
Então, existe uma demanda e existe um vácuo por bons profissionais de vistorias. Então, se você está pensando em empreender em vistorias, você está no caminho muito correto, tá? Para poder ter a sua liberdade financeira, a sua independência financeira, investindo em algo que é seu. Os principais clientes, pessoal, que a gente deve procurar, né, quando a gente vai iniciar numa atividade quem são os meus clientes? Claro que a gente já tem que saber sobre o produto que a gente vai trabalhar, a forma com que a gente vai entregar esse produto, mas quem são os nossos clientes? A principal fonte hoje de demanda para a gente como vistoriador vão ser as imobiliárias, tá? Porque ainda assim é onde estão concentrados o maior número de vistoria, aliás, número de imóveis, número de locação. Ainda nos grandes centros, nas grandes cidades e nas cidades menores também, procura-se uma imobiliária para alugar um imóvel e dificilmente a gente vai procurar direto um proprietário, né? O inquilino dificilmente vai procurar direto um proprietário para fazer essa locação. E aí a gente tem uma baita de uma oportunidade, porque, como já falei, esse é um mercado que ele está muito em expansão. E por que é a questão da oportunidade? Porque quando a gente vai empreender em algum tipo de negócio, a gente fica pensando sobre o investimento que a gente vai fazer para poder iniciar um negócio. No nosso negócio de vistorias, ele é um investimento que eu não vou dizer zero, mas ele é um investimento praticamente que a gente vai ter que investir em conhecimento e em boa vontade para poder trabalhar, né? Porque além de ter que abrir um MEI ou um ME, uma microempresa, nesse sentido, para a gente resolver a parte legal, a parte contábil da nossa empresa, se a gente for somar o valor de todos os equipamentos que a gente vai precisar trabalhar, muitas vezes a gente vai gastar um valor irrisório que não chega a R$1.000. Diego, mas e o meu celular que eu vou precisar trabalhar aqui? Às vezes é o equipamento mais caro. Geralmente a gente já tem esse celular para começar a trabalhar. Obviamente que o indicado é que você tenha equipamentos próprios somente para as vistorias, mas entenda que você não precisa investir numa estrutura física, por exemplo, você não precisa investir pesadamente em grandes equipamentos. A gente não está falando de 10, 15, 20 mil reais para você iniciar o seu trabalho de vistorias. Basicamente, você precisa muito mais se preocupar em se preparar para fazer boas vistorias e conhecer do mercado, aliás, da execução, da arte de fazer vistoria, do que propriamente se preocupar com o capital inicial de giro, porque sendo você mesmo o seu funcionário, vamos dizer assim, no começo, nem um capital de giro elevado você precisa ter, porque a matéria-prima que você está entregando, ela é 100% digital, você não vai precisar gastar um dinheiro para produzir alguma coisa e depois receber. E muitas vezes, dependendo do teu formato de trabalho com a imobiliária, tem imobiliária que paga até antes. Eu mesmo já trabalhei com várias imobiliárias que muitas delas pagavam antes, na ideia de créditos. A gente pode falar sobre isso no outro momento, como cobrar as imobiliárias, não é o assunto agora, para depois eu executar as vistorias, tá bom? No caso do cliente ideal, vamos voltar aqui. A gente já falou que a gente tem como clientes ideais as imobiliárias, depois a gente passa para corretores, construtoras e proprietários. Diego, por que a imobiliária ela é o cliente ideal para a gente da grande massa aqui? Porque nas imobiliárias é onde estão concentrados o maior número de aluguéis, o maior número de proprietários e o maior número de locatários e imóveis, consequentemente. Então, ao passo que se você for procurar um proprietário, esse proprietário ele vai ter um imóvel, às vezes você acha um proprietário que tem um pouco mais abonado, né? Tem 10, 15, 20 imóveis, mas não é o comum. E os inquilinos, quando vão procurar um imóvel para fazer a locação, eles vão na imobiliária primeiro. Alguns vão lá na OLX e tudo mais, procurar imóveis para alugar. Por exemplo, aqui onde eu moro, né? Eu moro em Governador Celso Ramos, no litoral de Santa Catarina. No bairro que eu moro, não tem imobiliária, por exemplo. Se você quiser alugar um imóvel, você tem que procurar direto o dono do imóvel. Não existe uma imobiliária para você. Mas é um bairro que tem 2.000 habitantes, eu acho, no máximo, assim. Mas é a exceção da exceção, né? Mas se você for nas cidades ao lado, aqui, Florianópolis e tudo mais, muita gente daqui é de São Paulo, do Rio Grande do Sul e tudo mais. Então, a gente vai procurar imobiliárias. Também é legal procurar imobiliárias porque geralmente já existe
uma dor lá dentro, que é a dor de realizar as vistorias, ok? Então, ou ele já tem um setor que não funciona, ou são os próprios consultores que têm que fazer essa vistoria, e provavelmente dentro de uma imobiliária, o setor de vistorias ele é meio que marginalizado, no bom sentido e no mau sentido também. O setor de vistorias é algo que ainda é deixado de lado dentro das imobiliárias. Quando você chega na imobiliária oferecendo o seu serviço de vistoria, se você conseguir fechar um bom contrato lá com eles, é como se você fosse um salvador. Tá? Mas guarda essa informação agora. Por que Salvador, Diego? Porque nem sempre você vai fazer só a vistoria. Nem sempre a dor desse cliente, dessa imobiliária, é só a vistoria. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas já guarda essa informação. Tá? Diego, sobre corretores de imóvel. Pessoal, tem alguns corretores que eles são inteligentes, por assim dizer, e eles entendem que o custo de eles fazerem a vistoria é mais caro para eles do que se eles pagarem alguém para fazer a vistoria. E aqui eu já estou dando para vocês um argumento de venda para corretores. Já vendi muita vistoria para corretores. E os corretores, em sua grande maioria, quando eles trabalham de forma autônoma, eles recebem o primeiro aluguel do imóvel para eles, às vezes é menos, mas geralmente é 100% do primeiro aluguel para eles, e acaba por ali a relação. Então pensa, o aluguel de R$2.000, por aquela alocação, aquele corretor vai ganhar o valor de R$2.000. Tudo que sair para poder da parte administrativa, sai dessa comissão. Então, se o corretor quer investir em fotos para aquele imóvel, sai desses R$2.000. Se o proprietário, se ele quer fazer a vistoria e ele precisa fazer a vistoria, sai desses R$2.000. Então entendam que para um corretor de imóveis, muitas vezes, num primeiro olhar, não é vantagem ele pagar para fazer a vistoria. Porque ele pensa, poxa, eu estou alugando aqui um apartamento de 300 metros quadrados e vai me custar R$300 o aluguel, daqueles 2.000 que eu ia receber, vão me sobrar só 1.700, fora o resto. Né? Só que qual que é a pergunta que você vai fazer para esse corretor, e eu já fiz ela muitas vezes, e ela funciona muito. Quanto tempo ele vai demorar para fazer essa vistoria? Ele vai levar 6 horas para fazer a vistoria, ou seja, praticamente um dia inteiro de trabalho. A pergunta que você tem que fazer para o corretor é, o teu dia vale R$300? O quanto de negócio, o quanto de leads, o quanto de clientes você vai deixar de atender por causa desses R$300? Será que enquanto você estiver fazendo a vistoria, você não vai perder de visitar outros imóveis com seus clientes, você não vai perder de fechar outros negócios para ganhar mais R$2.000, mais outras comissões de aluguel, de vendas, e você vai perder tempo fazendo essa vistoria? Caso ele tenha ainda alguma objeção com relação a essa questão de tempo, você vai para o próximo tópico, que é como você vai fazer essa vistoria. Porque nem sempre, pessoal, um corretor de imóveis, ele consegue fazer uma vistoria completa para o proprietário. Porque ele tem uma barreira muito grande, exatamente, Maurício, era isso que eu ia falar agora. Ele tem uma barreira muito grande de fazer uma vistoria completa, porque geralmente os corretores que trabalham de forma autônoma, eles são amigos dos proprietários. Eles conhecem o proprietário pelo nome. E aí, quando o imóvel não está muito legal, esse corretor vai fazer uma vistoria básica, como o Maurício trouxe aqui para a gente, porque ele tem medo. Ele tem medo de fazer uma vistoria completa, porque o proprietário e eu já passei por isso, o proprietário vai dizer, poxa, você está denegrindo o meu imóvel. Você é meu parceiro, eu tenho que receber esse imóvel em boas condições do cliente, mas tu já está dizendo na vistoria que o imóvel não tem uma pintura nova, que o imóvel não está faxinado, que o imóvel tem inúmeros defeitos. E não é bem assim, que você altere a vistoria. Então, os corretores sofrem essa pressão do proprietário. E aonde isso vai estourar? Lá na vistoria de saída, quando é o caso desse corretor administrar essa locação. Então, ele vai fazer a vistoria sem tecnologia e de forma muito básica. Por que sem tecnologia? Porque eles não conhecem aplicativos de vistoria como o Pleno Vistorias, por exemplo. Então, eles vão fazer uma vistoria com poucas fotos, uma vistoria sem vídeo, uma vistoria sem um espaço para contestação, não vão seguir regras básicas para fazer a descrição de um item de uma forma completa na vistoria. E aí é nesse momento que tu entra. Mostra a tua vistoria pronta,
e pergunta para o corretor se ele vai entregar uma vistoria naquele formato que você está fazendo. Então você vai construindo um problema na cabeça desse corretor, com perguntas básicas. Um grande vendedor, pessoal, ele não tem resposta para tudo, mas ele pergunta. Ele é um bom perguntador. Então ele vai perguntar quanto custa o dia desse corretor. Será que vale mesmo a pena ele sair para fazer essa vistoria, ao invés de te pagar para fazer essa vistoria? Então, guarda essa informação, porque o corretor, ele é uma pessoa, um tipo de pessoa em abundância no mercado. Existem muitos corretores autônomos, mas eles também são resistentes, mas as objeções deles são fáceis de quebrar, porque ele está sempre na correria, ele não quer perder tempo fazendo a vistoria. Corretor não gosta de fazer vistoria, corretor não sabe fazer vistoria, tá? E aí é onde a gente vai entrar com essas perguntas e vai quebrar essas objeções, beleza? Vindo aqui agora para a construtora. Pessoal, vistoria de construtora, eu até separei aqui projetos de grande volume. Aqui tem um cuidado importante, tá? Para você fazer vistoria para construtora. São excelentes clientes, porque, em geral, os imóveis que eles vão entregar para vocês fazerem as vistorias são imóveis vazios, recém-entregues, só que, geralmente, essas vistorias são vistorias de garantia, são vistorias de recebimento de imóveis para... São de vistorias de recebimento de imóveis para entrega para alguém que comprou o imóvel novo, tá? Então aqui tenham cuidado na hora de vender esse tipo de vistoria, porque é muito importante que você seja arquiteto, engenheiro, técnico em edificações. Ok, Diego? Um vistoriador que não tem isso pode fazer a vistoria? Pode, eu conheço inúmeros vistoriadores que fazem esse tipo de vistoria. Mas toma cuidado com isso, tá? Na hora de relatar uma rachadura, uma fissura, um desnível dentro desses apartamentos e desses imóveis. Como que você vai abordar? Qual que vai ser o teu argumento de venda para uma construtora? Volume versus preço, tá bom? Então você vai dizer para essa construtora aqui, ou para esses proprietários que vão receber esses imóveis, né? Que você dispõe de uma tecnologia que permite você replicar as suas vistorias, uma vez que todos os apartamentos desses imóveis eles são praticamente iguais, e com o volume você consegue baixar o preço dessas vistorias, tá? Então, aqui eu já peguei casos de fazer 30, 40, 50 vistorias num único empreendimento, cobrar um valor super interessante com esse argumento de venda. Mas eu coloquei construtoras aqui. Geralmente elas não alugam imóveis, mas só para deixar aqui, porque eu sei que tem gente que faz vistoria para corretor, mas fica essa ressalva aqui para vocês, tá? Os proprietários, pessoal, eles entram quase que na mesma categoria dos corretores, tá? Porque quando um proprietário faz uma vistoria, aliás, ele fecha uma locação, ele age como se fosse um corretor de imóveis. Ele não é o corretor, mas é ele que negocia o preço, o prazo, a locação, a garantia, é ele que faz tudo. É o tipo de cliente mais difícil de vender, porque geralmente o proprietário que ele opta por ele fazer a locação direta, ele não está muito afim de pagar comissão para o corretor, muito menos pagar uma vistoria para um vistoriador. E quando ele vê que você vai cobrar dele 100, 150 reais para fazer uma vistoria do imóvel dele, ele vai pensar, bom, isso aqui eu mesmo posso fazer. Aí você vai entrar no argumento da imparcialidade com esse proprietário, tá? Então você vai dizer para ele que, olha, você vai ter uma vistoria com a marca da minha empresa, vai ser uma vistoria feita de forma imparcial, o inquilino vai conferir essa vistoria, ele vai receber fotos e vídeos e ele vai poder contestar essa vistoria se for o caso, para que na vistoria de saída, se você tiver lá algum tipo de lead, algum tipo de sinistro com esse inquilino, a gente tem aqui uma vistoria que foi feita de forma imparcial e aceita por esse locatário, tá? Então, quando for negociar com o proprietário, essa questão da imparcialidade é bem bom de bater. Diego, onde eu consigo proprietários para fazer vistoria? No começo da minha carreira, pessoal, isso antes de eu ter poucos clientes, porque eu sempre falo para vocês, aqui em Florianópolis eu bati 1000 clientes, né, 1000 vistorias por mês, mas eu comecei com 10, com 15, eu não cheguei e peguei uma imobiliária grande de uma vez só. Eu fui pegar a imobiliária grande que eu atendi depois de alguns meses de luta. E quando eu não tinha vistoria para fazer, eu simplesmente entrava em portal de aluguel, como naquela época tinha o Viva Real, não sei se existe hoje ainda, o LX tinha bastante, Zap Imóveis tinha bastante, e eu simplesmente ligava para esses proprietários. Naquela época, pessoal, mal se usava ainda o WhatsApp, tá? Isso eu estou falando de quase 10 anos atrás, aliás, 8, 9 anos atrás, se usava, mas não tinha essa cultura. Hoje é bem mais tranquilo. Então, abordava o proprietário
realmente falando para ele, olha, eu vi que o senhor está alugando imóvel no local tal, 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 eu sou vistoriador, posso mandar um exemplo de vistorias para você? Esse aqui é o meu trabalho, eu cobro tanto para fazer e os benefícios são esses. E você sempre vai bater na questão da imparcialidade. Pessoal, eu fazia umas 15 ligações por dia e eu sempre vendia 1, 2 vistorias. E era bem legal, porque eles pagavam à vista e depois eles até fidelizavam alguns desses proprietários, tá bom? Então aqui, algumas dicas interessantes para a gente conseguir chegar nesse cliente. Sobre o Airbnb, é difícil para você chegar lá no proprietário, tá? Mas a gente tem um cliente sobre Airbnb aqui, eu trago esse assunto já na sequência aqui para vocês, tá? Pessoal, sobre a tua apresentação, vamos começar a falar agora da tua chegada lá na imobiliária, tá? Diego, preciso saber como que eu chego na imobiliária, então, para eu me apresentar, para eu falar o meu nome, falar quem eu sou, para essa empresa, para essa imobiliária. Nessa imobiliária que eu estive hoje mais cedo, agora no finalzinho da tarde, lá em Florianópolis, eles chamaram uns 5 vistoriadores lá, e eles estavam tentando formar uma equipe de vistorias própria, só que, entre aspas, próprias, continuaria sendo terceirizado, né? Eles não querem vistoriador CLT. E eles simplesmente desistiram. O cara falou para mim que, pô, Diego, teve um vistoriador que chegou aqui e se largou na cadeira assim, ó, e eu fui falando a minha necessidade, o cara assim, de bração cruzado, jogado, tipo, o cara não, em palavras deles, tá? O cara, ele não tem na cabeça dele que ele pode progredir, que ele pode crescer, que ele pode ser uma empresa de vistorias. Então, pessoal, quando você for chegar numa imobiliária, se você conseguir uma reunião com o cliente, o teu aspecto pessoal, ele conta muito desde o começo. Quando você botar o pé na frente da pessoa, vários preconceitos na cabeça dessa pessoa que está te recebendo começam a ser formados. Eu disse pré-conceitos, tá? Não preconceitos, pré-conceitos. Então, tudo que a pessoa estiver vendo em você de forma visual já vai contar para o fechamento desse negócio, ok? Então, chegou na imobiliária, pessoal, você tem que chegar bem vestido, tá? Não estou dizendo aqui que você vai precisar chegar na imobiliária vestido de terno e gravata, de vestido, salto alto, não é isso, tá? Mas chega com uma camiseta, gola polo legal, ou uma camisa de botão, tênis limpo, isso é importante, parece besteira, mas é importante. Eu falei para vocês, pessoal, vou dar dicas simples, mas execuíveis, tá? Não chega com calça larga, camisa largada lá no meio da canela, por exemplo, no meio do joelho, com a camisa larga. Chega bem visível, bem apresentável, barba feita para os homens, cabelo arrumado para os homens, para as meninas. Cheguem e se apresentem de forma adequada, como vocês gostariam de receber um prestador de serviços lá dentro do teu negócio. Porque quando a imobiliária ela te recebe, ela vai olhar para ti e vai pensar em você dentro do imóvel como proprietário, na hora. Então, eu já tive casos, por exemplo, já contei isso para vocês várias vezes, de o vistoriador ir na imobiliária, muitas vezes, retirar a chave de chinelo, calção de banho, camisa regata, não vai dar certo, pessoal, ok? Então, trabalha a postura de vocês. Sem contar que uma pessoa bem posturada, ela transmite confiança. E eu só quero fechar negócios com pessoas que eu tenho confiança. Vocês também só querem fechar negócios com pessoas que vocês confiam. E é através disso que você transmite que você vai conseguir transmitir confiança para essa imobiliária. Para eles te ouvirem, para eles te darem um bom dia, te darem o telefone de quem fecha o negócio, você tem que transmitir essa confiança, tá? Conseguiu a reunião, segundo ponto. As ferramentas de trabalho. Pessoal, aqui a dica para vocês é a seguinte. Eu vejo muito vistoriador chegando na imobiliária e os vistoriadores, eles simplesmente querem mostrar o aplicativo de vistorias para a imobiliária. Eu já vi vistoriador perder cliente por causa disso, tá? Porque ele chega lá e ele mostra, por exemplo, o plano vistorias. E ele explica como que o plano vistorias funciona para a imobiliária. A imobiliária agradece pela indicação e assina o aplicativo de vistorias e não fecha com ele, tá? Aqui, pessoal, a ideia é vocês demonstrarem para o cliente, para a imobiliária, a tua capacidade, a tua capacidade técnica também, mas as tuas ferramentas de trabalho, ok? Então, para nós que somos vistoriadores, o que você vai explicar para esse proprietário dessa imobiliária, para essa imobiliária? Primeiro, olha,
eu tenho aqui os seguintes equipamentos para fazer a vistoria. Isso conta ponto, tá? Então, eu tenho aqui um celular bacana que vai te entregar fotos de altíssima qualidade, vídeos de altíssima qualidade direto no PDF. Para que servem essas fotos? Aí você vai criando essa argumentação. Então, eu vou te entregar boas fotos para você ter bons comparativos e conseguir receber o imóvel de uma forma melhor lá na vistoria de saída, porque eles ainda sofrem com vistorias ruins, tá? Vou utilizar os termômetros, beleza? Todo mundo usa. Para que serve o termômetro? Para eu garantir na vistoria que o ar-condicionado funciona, o aquecedor funciona, a torneira, a banheira de massagem funciona. Tá, mas para que isso vai me servir? Para impedir que a imobiliária tenha prejuízos com isso. Se é um imóvel de agenciamento, nós já vamos identificar no começo da vistoria, na vistoria de entrada, se aquele item, por exemplo, não funciona. E eu vou colocar essa informação na vistoria para garantir que a imobiliária não tenha nenhum tipo de problema lá no final. Então, a vistoria ela vai trazer segurança para a imobiliária. E aí você vai citando as outras ferramentas que você utiliza, como, por exemplo, o plug de tomada, tem gente que usa a trena digital, né? E as outras situações que você precisa. Tudo isso para trazer segurança, para demonstrar para a imobiliária que você não é só uma pessoa que passou lá e está tentando fazer um serviço, beleza? E aí a gente vai para o nosso topo da pirâmide, que é a questão da credibilidade. A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente também. Mas a credibilidade, pessoal, para quem está começando, é difícil transmitir. Então a gente vai construindo esse argumento desde o começo, desde a hora que eu chego lá no imóvel. Se você não tem vistorias a serem realizadas, exemplos a serem entregues, você vai pedir para comprovar essa credibilidade para essa imobiliária. Por exemplo, oferecendo uma vistoria gratuita, oferecendo uma vistoria com metade do preço e assim por diante. Então vamos resumir o que a gente falou aqui. Cheguei na imobiliária, bem apresentável, consegui entregar a falar com a pessoa, com o decisor nessa imobiliária, eu vou apresentar o meu serviço para ela. Como que eu vou apresentar? Vou apresentar a forma com que eu faço as minhas vistorias para ela. E com isso eu já vou conseguir construir a minha credibilidade. Pode parecer besteirinha, mas a maioria dos vistoriadores hoje ainda não seguem esse passo a passo. Ainda vão chegar na imobiliária como se fosse um funcionário da imobiliária, como se fosse uma pessoa que trabalha para outra pessoa e não como dona do próprio negócio. Então vocês têm que pensar, será que eu compraria o meu produto? Será que eu fecharia as vistorias comigo? E aí você vai firme e confiante para a próxima, para essa reunião que você vai fazer, tá? Mas, Diego, como que eu vou abordar esse cliente? Como que eu vou chegar lá? Eu vou simplesmente chegar e mostrar lá a ferramenta e tudo mais? Não, pessoal. Infelizmente, a gente, quem vai bater, como é que eu vou dizer? Quem vai empreender tem que entender que nem tudo cai do céu. A gente realmente precisa de uma constância, a gente precisa de uma perseverança, uma resiliência na hora de conquistar esses clientes. Não são todos os clientes que vão fechar contigo de primeira. No começo da tua trajetória, eu até duvido que alguém te procure para fechar esse serviço contigo de forma, vamos dizer assim, espontânea. Mas depois de um certo período de tempo, você vai sendo indicado por outras pessoas até que o teu nome naquele meio em que essa imobiliária e essas imobiliárias que você atende já circula como um bom profissional. Faz 2 anos que eu não faço mais vistorias, ok? E até hoje me procuram para fazer vistorias. Então, acredito que tem uma boa referência aí no negócio. Mas vejam, quando eu comecei a trabalhar com vistorias, isso não existia, tá? Então, a primeiro degrauzinho aqui da nossa escada, tente um contato direto, se for possível, direto na imobiliária, com o decisor dentro da imobiliária. Isso muitas vezes é quase impossível, porque tem imobiliárias que são muito grandes. Mas aqui, pessoal, eu já deixo uma dica para vocês. Para quem está começando, não mire em empresa muito grande. Eu cometi esse erro de mirar numa empresa muito grande, chamada Quinto Andar, e eu quase quebrei, tá bom? Porque eu não dei conta. Foram mais de 1.000 vistorias por mês durante um certo período de tempo e não tinha vistoriador para fazer. E eu quase fui ladeira abaixo, tá? Conseguimos recuperar, deu tudo certo, beleza? Mas aqui, se você for em imobiliárias de pequeno porte, imobiliárias que fazem 30, 40, 10,
5 locações por mês, provavelmente essas vistorias são feitas ou pelos corretores que ali trabalham, ou pela pessoa que trabalha na recepção. Não existe um setor muito bem formado de vistorias. Então, ali é um cliente em potencial muito bom para você. Como que eu fazia na minha época, tá? Eu passava mais de 10 vezes nesse cliente ao longo do ano, até ele fechar comigo ou até ele dizer que não queria fechar comigo, tá? Mas a perseverança de passar sempre lá nesse cliente. Como que eu vou abordar, Diego, esse cliente? Pessoal, antes de falar da abordagem, existem alguns mitos hoje, principalmente relacionados à rede social, que a gente pode chegar em qualquer cliente pela rede social. Com o advento de inteligência artificial e tudo mais, e está todo mundo muito corrido, nem sempre tu vai conseguir chegar em um cliente através do Instagram. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não é o mais objetivo. Quando eu atingi as minhas primeiras 1000 vistorias, isso lá no auge de 2019, por aí, eu nem tinha Instagram. Eu não tinha Instagram nem para mim, Diego Oliveira. Não tinha nem site na minha empresa, não tinha nada. Tudo que eu tinha no telefone e e-mail, ok? Então, e a gente resolvia bater nessas imobiliárias. E a gente chegava na imobiliária, perguntava sobre o produto, se apresentava, e a pergunta ela era muito simples. Vocês trabalham com vistorias? Vocês precisam de vistorias? Claro que você vai adaptar esse discurso de acordo com o cliente do qual você está trabalhando. E a pessoa que vai te atender, ela vai dizer para ti se elas terceirizam, se elas mesmas fazem o trabalho, e você vai só se apresentar. Olha, eu também sou vistoriador terceirizado, gostaria de me colocar à disposição. Tá? Aqui, pessoal, aqui tem um ponto muito importante, que é a palavra disposição. À disposição. A gente entendeu que hoje e naquela época também, para a imobiliária, é muito melhor você ter uma pessoa à disposição do que uma pessoa dentro da imobiliária de plantão, porque é caro para a imobiliária ter um historiador lá dentro. E essa questão de à disposição, ela vem muito atrelada com a velocidade que as coisas funcionam no nosso dia a dia hoje, tá bom? Então, para fazer uma locação, é tudo muito rápido hoje. O cliente vê o imóvel pela internet, o seguro é aprovado em menos de 10 segundos. Deixa eu só ligar aqui a minha bateria que vai acabar. O seguro ele é aprovado em 10 segundos, só que o que trava uma locação? A tal da vistoria. E quando você fala para essa imobiliária que você está à disposição, pode ser que ela não vai fechar o negócio contigo naquele momento, mas ela vai lembrar de ti quando o vistoriador que atende ela falhar, o corretor que faz a vistoria, ele não tiver tempo para fazer a vistoria no dia, quando, por exemplo, ele precisar daquela vistoria para o dia, e no dia a vistoria não ficar pronta da outra empresa, eles vão lembrar de ti. Tá? Então, a principal argumento de venda quando você entrar dentro de uma imobiliária hoje é essa: esteja à disposição para entregar a vistoria para essa imobiliária. Esse é o teu maior e melhor trunfo. Muito antes de você falar sobre qualidade e sobre preço. É claro que essa questão do preço e da qualidade vai chegar. Só que entenda, pessoal, que qualidade ela é um pressuposto. Eu vejo muitos vistoriadores falando assim, eu vejo no Instagram às vezes, eu tenho vistorias de qualidade. Tá, mas isso é meio que esperado pelas imobiliárias. Ninguém vai colocar lá no Instagram, por exemplo, que eu tenho uma vistoria de má qualidade, ok? Então, isso já está meio que batido. Agora, dizer que entrega a vistoria no mesmo dia, isso quase ninguém faz. E aí é um diferencial. Diego, não deu certo no primeiro mês. Passa no segundo, passa no terceiro mês. Vai chegar um momento que essa imobiliária ela vai precisar de ti. E aí você vai entrar. Só que assim, pessoal, não adianta passar em uma imobiliária e desistir. Você tem que fazer uma listagem das imobiliárias que você atende e ir em todas elas. Aliás, das imobiliárias na tua região e ir em todas elas. Deixa um cartão, pega o telefone da pessoa e tenta ir o máximo que você conseguir sem ser chato, tá bom? Diego, se eu abordar no Instagram não é legal? Cara, aqui no Pleno, dá um exemplo para vocês, né? A gente conhece empresas que mandam, sei lá, eu mesmo, Diego, já fiz isso várias vezes, né? Quando eu ia, temos uma novidade aqui no Pleno. Ia mandar para o Instagram para 100 pessoas, 100 imobiliárias no Instagram. Nenhuma respondia.
tá? Claro que daí a gente tem outras formas de chegar neles como sendo sistema, mas é muito difícil que o decisor esteja lá no Instagram. Imagina que a pessoa que decide não é a pessoa que posta os vídeos no Instagram. É muito difícil isso acontecer. Então, contato direto, se possível. Quando você conseguir um contato com essa pessoa, pessoal, tenha uma proposta clara e objetiva. Então, já tenha em mãos uma vistoria para mostrar para essa pessoa. Diego, mas é o meu primeiro cliente, eu não tenho nenhuma vistoria. Cara, faz uma vistoria da tua casa, uma vistoria fictícia, uma vistoria de qualquer lugar, mas tenha uma vistoria em mãos. Tá? Proposta, saiba quanto você vai cobrar. Eu já vi historiador oferecer o serviço e perguntar quanto que a imobiliária está disposta a pagar no serviço dela. Ah, Diego, essa técnica funciona, eu vi uma vez. Funciona, mas depende do nível de argumentação e do nível de cliente que você está negociando. Mas nesse momento tem uma proposta muito clara para o cliente, tá bom? Então, saiba quanto você vai cobrar, tenha em mãos uma demonstração do seu serviço e quando você vai entregar essa vistoria também é importante, tá? Aqui é um bom momento para você já engajar, vamos dizer assim, o teu cliente na tua forma de trabalho. Olha, eu vou te entregar a vistoria através dessa plataforma que eu vou criar aqui para você um acesso na plataforma Pleno para você só entrar e baixar as vistorias. Você não depende de mim para receber essa vistoria. Aqui você não pode gaguejar, tá, pessoal? Porque a parte mais difícil você já passou, que é entrar, a pessoa te ouvir, ok? Então aqui tem uma proposta clara e objetiva. E na parte de demonstração de valor, é aqui que você vai confirmar a tua proposta. Porque, muito provavelmente, esse proprietário dessa imobiliária, ele vai dizer para ti que a tua vistoria está cara. E aí, a gente vai resgatar o que a gente falou alguns minutos atrás. Você vai demonstrar para essa pessoa o porquê que a tua vistoria custa aquele valor. Né? No sentido de, olha só, você vai economizar X horas do teu tempo para eu fazer a vistoria para ti. Você não vai precisar ir lá fazer. Para fazer essa vistoria, o trajeto é tanto e eu gasto tanto para chegar até lá. Talvez você não precise chegar nesse nível de detalhamento, mas no começo, pessoal, a gente passa por algumas provações. No começo, a gente tem que ser humilde, baixar um pouquinho a cabeça e talvez justificar todos os custos, até o custo do lanche que a gente vai fazer durante a vistoria, a gente tem que justificar. Além dessa questão de demonstração de custo, vamos para a demonstração de valor. Aí você vai demonstrar para esse proprietário que a tua vistoria tem fotos de alta resolução, a tua vistoria tem vídeo de todos os pontos hidráulicos, de todos os defeitos, de tudo que tem lá no imóvel, que a tua vistoria ela é mais do que uma simples vistoria. Você vai entregar um laudo de vistoria de entrada, você vai entregar um laudo de inconformidades, você vai entregar um laudo de ações, tudo isso feito com auxílio de inteligência artificial, e essa é uma tecnologia que permite que a gente erre e deixe a vistoria muito mais, que a gente não erre, deixe a vistoria muito mais assertiva. E eu vou te entregar essa vistoria em menos de 24 horas. E aí esse dono de imobiliária, com certeza, ele vai fazer conta. Bom, eu teria que deixar o escritório para ir fazer uma vistoria, esse cara ou essa mulher vai me entregar essa vistoria em menos de 24 horas, vou dar a chance para esse povo, tá bom? Então, pessoal, nesse começo, o nosso trabalho de vistoriador é bater perna, é ir em imobiliária, é tentar falar com ele e estar à disposição. Não esqueçam dessa palavra, estar à disposição. É coisa que muita empresa de vistorias não tem. Tá? Se você for tentar agendar uma vistoria hoje com a rede de vistorias, você tem que agendar ela até às 3 da tarde, para alguém passar aí amanhã para pegar a chave, para eles fazerem a vistoria amanhã, alguém conferir essa vistoria e depois de amanhã é que essa vistoria chega lá no cliente. Tem gente que tem algumas franquias que entregam mais rápido? Tem, mas não são todas, tá bom? E é aí que tu entra, é aí que tu ganha, tá? Eu já fiz muita vistoria de madrugada para no outro dia, 8 da manhã, estar na frente da imobiliária com a chave e com a vistoria pronta, tá? Vamos avançar que eu tô falando pra caramba. Então, separei aqui para vocês algumas técnicas de conversa e de engajamento com essas imobiliárias. Primeira coisa, pessoal, identificar dores lá da imobiliária. Isso aqui é o básico do básico do básico. Quais são as dores que essa imobiliária pode ter? Muitas delas nem vistoriador vão ter para fazer a vistoria. Quando tem vistoriadores, vão ter vistorias que nem sempre estão embasadas em boa tecnologia, em boa formatação, em boa estrutura de vendas, em boa estrutura, aliás, de construção daquela vistoria. Então, aqui, tu vai provar para a imobiliária que a tua vistoria vai impedir que eles tenham um alto número de contestações, vão
você vai dizer para essa imobiliária que eles fechando a vistoria com você, a vistoria de saída, ela vai ser muito mais tranquila, porque não é uma vistoria duvidosa, que vai aumentar mais ainda o problema vai dar mais problema do que resolver o problema para elas, e deixar claro que nem sempre uma vistoria que é barata, uma vistoria que é rápida, ela vai te resolver problemas, tá? Então, na conversa com o cliente, eles vão te trazer essas dores. Então, a principal delas é essa, de a imobiliária não ter pessoas à disposição para fazer. Depois disso, a imobiliária não vai ter pessoas capacitadas para fazer essa vistoria. Tem a questão do custo também, não são todas as imobiliárias que pagam barato, muitas delas pagam caro por uma vistoria ruim. Então, aqui é um ponto para você abordar também. Vistorias com tecnologia, vou bater bastante nessa tecla. Por exemplo, uma coisa que você pode citar e a imobiliária vai adorar. Sobre as fotos do imóvel, parece básico, tá? Mas você vai dizer para a imobiliária assim, ó, você não precisa mais se preocupar em mandar as fotos da vistoria para o teu cliente. Ó, sério? Por quê? Porque no final da vistoria eu vou te mandar um link e ali o teu inquilino vai conseguir baixar todas as fotos separadas por ambiente, separadas por inconformidade, para que ele tenha isso lá na casa dele. Você não precisa mais se preocupar com isso. Você tem um setor de contestação dentro da tua imobiliária? Não, não tem. Também não precisa ter. No final da vistoria, eu vou mandar um link para o teu cliente para, se ele quiser, ele pode fazer comentários na vistoria, eu mesmo vou analisar e eu mesmo vou resolver essa contestação, se houver, para o teu cliente. Saibam, pessoal, que muitas vezes a contestação, ela existe e não é uma contestação por erro do vistoriador. É simplesmente porque o inquilino não leu a vistoria. Citem esse exemplo, eles vão gostar porque eles passam por isso todo dia. O inquilino não lê a vistoria e manda uma contestação. E aí vocês podem abraçar esse serviço para eles, e aí eles vão pensar, opa, talvez eu contratando essa pessoa, eu me livro da vistoria e de mais um problema com a imobiliária, tá? Sobre contar histórias, histórias reais que demonstrem o seu valor, aqui vocês vão poder citar casos que vocês já tiveram durante as vistorias de vocês, para demonstrar para essa imobiliária que você sabe o que você está falando. Se você é um marinheiro de primeira viagem, duas opções aqui para ti. Assistam os nossos vídeos lá no Vivendo de Vistorias, eu conto várias histórias, ou pede para acompanhar algum vistoriador da tua cidade, tá, pessoal? Eu já cansei de fazer conexão entre dois vistoriadores para deixar um acompanhar o outro, para ver como que funciona, como que é esse dia a dia, e é bem bacana, bem legal. O que as imobiliárias mais vão valorizar no começo da tua trajetória como vistoriador, beleza? A questão da flexibilidade, que foi o que eu acabei de te falar aqui, então você se adaptar aos horários e às necessidades específicas dessa imobiliária. No começo, galera, não é vocês que vão ditar as regras, vamos dizer assim, eu só faço nesse horário, só faço desse jeito. Porra, tu não tem nem cliente, tu vai querer dizer como que é para ser feitas as coisas. Esse aqui é o momento de você ser o mais flexível possível, tá? Então, larga tudo que tu tá fazendo e vai atender essa imobiliária. Para quem conhece Florianópolis, para você andar de Florianópolis de ponta a ponta é quase 100 quilômetros. Eu já cansei de sair numa ponta a outra para atender um cliente que muitas vezes o trajeto não pagava, a vistoria não pagava o trajeto que eu fazia. Mas eu tinha em mente que aquilo era um investimento. Eu estava começando o meu trabalho para daí poder engajar aquele cliente, tá? Nós temos que estar dispostos a fazer um pouco a mais para poder, e é como se fosse um investimento, para poder trazer esse cliente de volta aqui para a gente. Sobre a questão da amostra grátis, tá, pessoal? Isso aqui é uma faca de dois gumes, tá? Toma cuidado com isso, beleza? A amostra grátis para os teus primeiros clientes, não vai dar amostra grátis para todo mundo, tá? Então você vai oferecer uma amostra grátis, uma demonstração sem custo ou um desconto inicial, justamente para ser a tua porta de entrada naquela imobiliária. E você vai fazer o serviço mais perfeito possível. Por exemplo, vou pegar aqui uma imobiliária aqui em Florianópolis, a imobiliária Thiago Imóveis, lá do norte da ilha. Então, vou fazer vistorias gratuitas para o Thiago, mas eu vou usar essa minha experiência com o Thiago Imóveis para poder fazer uma propaganda para os outros clientes em volta. Olha, eu já trabalho para o Thiago, eu já fiz vistorias para o Thiago. As vistorias que eu fiz para o Thiago são essas aqui. Olha só como elas ficam boas, olha só como elas ficam bacanas. Mesmo que você não tenha recebido, mas você vai conseguir entrar e demonstrar essas vistorias para o Thiago e também demonstrar para as pessoas que estão ali ao redor dela, tá?
ponto importante aqui, pessoal. Cuidado para quem vocês vão oferecer vistoria gratuita. Muitas vezes, essa pessoa, ela só quer se livrar de um problema, tá? Que é a vistoria que ela tem que fazer lá no dia, e depois disso ela vai te abandonar, tá bom? Então ela vai usar aquela vistoria gratuita e nunca mais vai te dar retorno. Então toma cuidado com a questão da amostra grátis, tá? E a questão da transparência é você explicar todo o processo para o teu cliente. Olha, eu vou passar aí tal horário, eu vou fazer a vistoria tal horário eu vou sair do imóvel e eu vou te entregar essa vistoria no horário que a gente combinou, tá? Então você vai explicar tudo. Eu vou para o imóvel de carro, eu vou de moto, vai tal pessoa comigo. Não deixa a imobiliária desconfiar de nada de você. Nesse começo é assim que tem que ser, pessoal. Olha, vai uma pessoa que está treinando junto comigo, eu vou chegar lá tal horário, deixa tudo o mais claro possível. Beleza? Então, a imobiliária, ela tem que sentir segurança nisso que você está fazendo. Ela quase que vai querer mandar no teu itinerário. Quem já trabalha com imobiliária há mais tempo sabe disso. Eles vão quase que querer te tratar como funcionário, mas você não é funcionário. Mas eles valorizam muito isso, eles gostam de estar no controle. Deixa eles estarem no controle, tá? Não precisa você querer ser o dono da situação nesse momento. Aliás, afinal de contas, é você que precisa deles, tá? Pessoal, faça mais do que o básico. Isso aqui, às vezes eu vejo a galera no grupo falando assim, isso eu não faço, isso eu não faço, isso eu não faço. Por que não faz, pessoal? As imobiliárias, elas são uma mina de ouro para você ali dentro. Se você chegar lá na imobiliária e falar para ela que você só faz vistorias, você já passou mais de 50 pessoas lá fazendo isso, tá? Então, faz mais do que o básico. Só entra na imobiliária, pega a chave e sai. Isso é normal para a imobiliária. Então, por exemplo, aqui, a questão da comunicação constante, né? Você manter um contato periódico ali com o teu cliente, mesmo quando não existe serviços agendados. Para quê? Lembra da palavra que eu falei para vocês lá no começo, para que vocês estejam à disposição, para que elas lembrem de você. No momento oportuno, você vai mandar uma mensagem e ela vai estar disponível para você. Você chegou lá no imóvel, aliás, na imobiliária, como eu já vi vários historiadores falando aqui, e a chave não estava à disposição, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, não tem problema, não vai acabar o teu dia por causa disso. Isso vai servir, essa tua boa vontade de ajudar a imobiliária vai fazer com que ela indique você para outros clientes, tá? Existem vários serviços, eu já vou citar aqui na frente, que vocês podem fazer para a imobiliária além da vistoria. Se vocês conseguirem oferecer junto no pacote esses serviços, para vocês vai ser maravilhoso. A questão do feedback ativo, pessoal, você tem que solicitar para a imobiliária um feedback daquilo que você está entregando para ela. Então, você entregou uma vistoria, você tem que pedir para ela o retorno dessa vistoria. Se ficou boa, se ficou do jeito que ela queria. Nesse momento, você meio que tem que fazer a vistoria do jeito que a imobiliária quer, não do jeito que você quer. E aí, depois, você vai adaptando, porque você tem que entrar nessa imobiliária, você está precisando de clientes. Depois, você vai adaptando, tá? E sobre atualizações técnicas, aí você vai realmente informar para essa imobiliária, olha, eu troquei de celular, estou com uma vistoria mais de qualidade aqui, comprei esse novo equipamento, as vistorias vão ficar com maior qualidade aqui, o aplicativo de vistorias do Pleno que eu uso está com essa tecnologia agora e você não precisa mais me mandar, por exemplo, o WhatsApp para pedir a vistoria, só tu agendar aqui dentro dos horários que eu deixei liberado exclusivamente, não é exclusivo para ela, mas diz que é exclusivamente para você. Você pode pedir aqui, ó, não precisa nem mandar WhatsApp. Se está liberado o horário, pode fazer, que vai estar tudo tranquilo. Então, tenta fazer mais do que o básico para essa imobiliária, tá? Deixa eu voltar aqui. Aí. Mais do que o básico. O que eu posso fazer a mais, Diego, para uma imobiliária? Pessoal, quando eu fazia vistorias e eu estava começando no meu negócio, eu falava para a imobiliária assim, olha, eu vou fazer a vistoria de entrada nesse imóvel ou a de saída, se você quiser eu já posso botar a placa de locação lá no imóvel. A imobiliária me dava a placa, me dava as fitas e eu colocava lá no imóvel para ela. Vai me custar um pouquinho mais de tempo? Vai, com certeza vai. Mas eu sei que eu, sendo da imobiliária, um baita de um problema, porque ela tem que mandar alguém para ir lá fazer essa colocação dessa placa, por exemplo, e eu já estarei dentro do imóvel, e eu já vi vários historiadores falando que é um absurdo fazer isso. Em alguns momentos porque tem imobiliária que pede para colocar banner, placa grandona e tudo mais, mas colar uma plaquinha de papel lá na parede não tem problema nenhum.
Outra coisa que você pode oferecer para a imobiliária. Você fez a vistoria de saída de um imóvel e o imóvel está perfeito para voltar para a pauta. Já faz lá com o teu iPhone, com o teu Samsung, com o teu celular da hora, umas fotos bonitas para que a imobiliária anuncie esse imóvel de novo. Entrega isso para a imobiliária. Olha, aproveitei que o imóvel estava lá novo, já estava limpinho e tudo mais, e já estava um dia bonito e com luz bacana e tudo mais. E eu já fiz algumas fotos novas para esse imóvel, se vocês quiserem usar para colocar no site de vocês aí, as fotos já estão aí para vocês fazerem isso. Outra coisa que vocês podem fazer e entregar junto com o relatório de vistoria de entrada de vocês, o relatório de manutenções no imóvel. Vocês já fazem isso hoje, vocês já listam na vistoria os defeitos que tem naquele imóvel. Mas digam para a imobiliária, olha, eu vou te entregar um relatório de vistoria de entrada e gratuitamente eu vou te entregar um relatório de manutenções. É só vocês registrarem as inconformidades que tem lá e extrair do pleno, por exemplo, o relatório de inconformidades e entregar lá na mão do setor de manutenção dessa imobiliária. Essa pessoa ela vai te amar, porque ela teria que ler a vistoria, teria que procurar na vistoria se tinha algum defeito. Às vezes eles vão te perguntar, você entrega a chave lá no imóvel, elas vão dizer para ti, estava tudo certinho lá no imóvel? Aí você vai dizer, tava tudo certo. Não, tinha um defeito aqui. Então entrega para essa pessoa esse relatório de manutenções, que vai ser bem interessante para você, tá? Outras coisas que você pode explorar como serviço, o gerenciamento de conflitos dentro de uma vistoria de saída. Então, você pode dizer para a imobiliária o seguinte, olha, eu costumo aplicar na minha vistoria de saída a técnica de gerenciar conflitos entre a imobiliária e esse cliente. Como assim? Geralmente, um inquilino ele não concorda com a vistoria de saída. E eu vejo vários vistoriadores, só um minutinho, pessoal. Eu vejo vários vistoriadores falando ali no grupo, assim, ó, não, eu faço só o relatório de vistoria de saída, eu mando para a imobiliária, eu nem falo para o inquilino o que eu cobrei. Vocês estão jogando uma bomba para dentro da imobiliária. Vocês não estão resolvendo o problema da imobiliária. Aqui vocês têm um baita de um trunfo na mão, porque vocês podem, e eu sempre fiz isso das minhas vistorias, as imobiliárias adoravam, porque eu terminava a vistoria de saída, eu chamava o inquilino e eu lia a vistoria de saída para ele. Eu falava, olha, seu Eduardo, tem que pintar o imóvel, porque antes a pintura era nova, não está faxinado, tem uma lâmpada quebrada aqui, queimada aqui, tem um risco aqui que está furado nesse imóvel, e eu ia explicando para ele. Com isso, eu já quebrava um gelo desse cliente, porque senão ele ia chegar na imobiliária, a imobiliária ia ter que falar para ele, dar essa notícia ruim para ele, e lá ele ia quebrar o pau. Preferia que ele quebrasse, que ele fechasse o tempo comigo dentro do imóvel, estava tudo tranquilo. Depois, obviamente, eu chegava na imobiliária e explicava, né? Ó, já passei para o cliente aqui os problemas, ele já aceitou aqui os problemas e ele já sabe o que ele tem que fazer lá no imóvel. As imobiliárias têm medo de fazer isso, pessoal. Eles têm medo de fazer isso. É uma ou outra imobiliária que é fera, que é ninja em fazer isso. A maioria tem medo de fazer isso. Então aqui eu já entreguei para vocês várias coisas que vocês podem fazer a mais do que simplesmente tirar a chave e devolver a chave lá da imobiliária. Quem só retira e entrega a chave na imobiliária, pessoal, esse é o funcionário da empresa de vistorias. Agora, o empreendedor, que são vocês que estão aqui conosco aqui na nossa reunião hoje, vocês vão vocês vão abrir os horizontes e resolver problemas das imobiliárias. E se nada disso que eu falei para vocês faz sentido, a imobiliária não vê valor, pergunta para a imobiliária, o que eu posso resolver para ti com o meu trabalho, além da vistoria? Eles vão te falar alguma coisa. Por exemplo, imobiliárias que têm mais de uma agência, muitas vezes a gente fazia o translado de chaves. Eu pegava a chave numa agência e levava na outra. Já estava passando lá perto, para mim não me custava. Claro, pessoal, que depois isso vai trabalhando com custos, né? E aí vai ficando mais difícil, mas aí a imobiliária já está mal acostumada. É muito mais fácil dizer para a imobiliária, olha, eu preciso te cobrar aqui um valor para fazer esse translado. Você me paga? Não, claro, pô, não tem problema. Como é que não cobrasse antes? Eles ainda vão dizer assim para ti. Mas tudo isso, com o tempo, você vai agregando no seu trabalho. Então, você não vai oferecer só a vistoria na imobiliária. Você vai oferecer uma solução em vistorias para a imobiliária, tá bom? Sobre a manutenção do cliente, pessoal.
muitas vezes o mais difícil, eu vou passar um pouquinho das 8, porque a gente começou um pouquinho das 8, tá? Muitas vezes o mais difícil é a gente manter o cliente, não fazer o primeiro serviço para esse cliente. Então a questão da pontualidade, vocês têm que estar muito em cima disso, porque quando você dá o ok para uma vistoria, essa imobiliária já avisa o inquilino que deu certo a vistoria, que tal horário a chave vai estar liberada e eles vão estar lá esperando. E se você não chega com essa vistoria pronta, a mudança atrasa, o contrato atrasa e é capaz até de esse corretor perder a locação, tá bom? Então a questão da pontualidade, ela é super importante. Aí, aqui sim a gente vai falar da qualidade. A qualidade, ela serve, galera, para vocês manterem o cliente, não para vocês conquistarem o cliente. A qualidade na conquista de um cliente, ela é um pressuposto. Ela já está imaginando que você tem um bom serviço e você vai comprovar isso, vai demonstrar isso ao longo do tempo. Então, mantenha um padrão consistente nos laudos que vocês vão fazer. Um laudo que um dia é bom, um dia é ruim, um dia é bom, um dia é ruim, a imobiliária ela vai cansar disso, ela quer que tenha o problema dela resolvido, tá? O acompanhamento, então é legal vocês ligarem para a imobiliária, principalmente no começo, e perguntar, pô, como é que foi a resolução daquele caso naquela vistoria de saída? Deu tudo certo? Pô, aquele imóvel que eu fiz a vistoria de entrada tinha um vazamento lá, eu fiquei meio preocupado, vocês conseguiram dar uma atenção naquilo, ficou certinho? O jeito que eu escrevi na vistoria ficou claro para vocês? Vocês não vão resolver o problema da imobiliária, mas ela vai entender que vocês estão preocupados com o serviço que vocês estão fazendo. E aqui, pessoal, nessa questão da indicação, é onde vocês vão conseguir se firmar muito, tá? Como empresa, pedir para que a imobiliária indique vocês. Toda imobiliária conhece outra imobiliária, eles são amigos entre eles. E eles vão indicar, pô, tu conhece um outro corretor que precisa de vistoria? Uma outra imobiliária que eu possa prestar o serviço? Se você for um bom vistoriador, eles vão te indicar. Eu posso dizer para vocês que se eu fosse fechar aqui em Florianópolis, né, uma corrente entre todos os meus quase 40 clientes que eu tinha aqui, todos eles se conheciam entre eles. Se eles não se conheciam diretamente, eles se conheciam um que conhecia o outro, entendeu? E aí todo mundo se conversava. Pô, Diego, tu tá fazendo vistoria lá pro pessoal da Cabral? Tô fazendo. Tu tá fazendo vistoria pro pessoal da Giacomelli? Tô fazendo. Da Cambriela? Estou fazendo. Então, eles vão se conversando, eles se indicam, e não só os donos das imobiliárias, as pessoas que trabalham ali no dia a dia, eles conhecem um de outro. Eu fui hoje numa imobiliária ali, e a pessoa que trabalha, ela me perguntou, pô, mas tu não ia lá na Cambirela? Não, eu ia. Que legal, tá, lembrei de ti, tô trabalhando aqui agora. Eles trocam de emprego, às vezes, dentro das próprias imobiliárias, tá bom? Então aqui, essa indicação é uma questão super importante para vocês, tá? Pessoal, organização e a formalização. Aqui eu botei isso aqui bem certo, bem rapidinho para vocês, porque assim, tem muito historiador que primeiro espera começar para depois abrir o MEI, para depois abrir a microempresa, para daí emitir uma nota fiscal. Você tem que estar com tudo pronto, tá? Para começar a trabalhar com isso. Porque, pô, é muito chato a imobiliária querer te pagar e você não ter uma nota fiscal para emitir. Eu sei que nem todos os corretores querem nota fiscal, mas imobiliárias que têm aí já um certo padrão de trabalho, eles vão precisar disso, tá? As ferramentas aqui, né, botei de novo aqui para você conseguir ter alguma demonstração. Essa questão do portfólio digital aqui, eu, sinceramente, eu acho um pé no saco isso aqui. Você faz, às vezes, um documento com 50 páginas, o cliente nem olha para aquilo. Ele nem lê aquilo, né? Ele vai vendo, tá, beleza. Mas ele não lê, mas ele pede, né? Ele vai pedir para te manda o teu portfólio, né? O que é esse portfólio que você vai mandar? Você vai mandar os tipos de serviço que você faz, as imobiliárias que você já atende ou já atendeu, se for o caso, modelos de vistoria para você. É mais uma demonstração de força do que realmente o cliente lê esse teu portfólio, mas você tem que ter, tá bom? Um WhatsApp Business, tá, pessoal? Porra, não vai falar com o teu cliente uma foto de WhatsApp, uma selfie com um copão na mão e um cigarro, né? Já vi historiador assim, então, pelo amor de Deus, sem camisa e tal, né? Tem uma foto alinhada, hoje aí tem chat GPT que vai te botar um bonitão ali, bonitona, numa foto bem tranquila. Então, você tem que ter isso, tá? E claro, né, pessoal, vocês têm que usar o Pleno Vistorias para vocês terem aí vistorias, passarem credibilidade para o cliente de vocês, tá? Outro aplicativo eu já não garanto tanto, beleza? Galera, aqui eu vou dar 2 dicas para vocês que o Eduardo, que é o nosso CEO aqui no Pleno, ele trouxe para a gente, para vocês conseguirem engajar o cliente, e são dicas gratuitas que vocês podem executar amanhã já, tá?
Sobre a avaliação da imobiliária no Google. Quando ele falou isso aqui para mim, eu demorei para entender, mas ela é meio contrassenso porque ela é muito inteligente, tá? Que é o seguinte, quando vocês forem fazer uma vistoria com um cliente, numa vistoria de saída, numa vistoria de entrada, com o proprietário, com o locatário, que deu tudo certo, o que vocês vão fazer? Vocês vão pedir para esse cliente ir lá no Google e avaliar, não vocês, avaliar a imobiliária, tá? Avaliar a imobiliária. Deu tudo certo, foi muito bem atendida ou atendido na hora da vistoria, o vistoriador Jonathan me atendeu perfeitamente. Veja, ela está avaliando a imobiliária, mas ela está falando do teu serviço. Aqui tu vai ganhar 1 milhão de pontos com essa imobiliária, porque foi uma avaliação gratuita que ela ganhou e ainda citou o teu serviço como exemplo. Aqui, outros clientes que forem olhar esse serviço vão ver, opa, essa imobiliária aqui tem um serviço bom de vistorias. E tá o nome do Jonathan lá no meio. Então, achei essa dica fantástica e muito boa, tá? Então, fácil compreensão, fácil de fazer aqui, bem tranquilo, beleza? Claro, não vai pedir para quebrou o pau na vistoria de saída, tu não vai pedir para o cliente fazer isso, né? Daí ele vai xingar e vai ficar ruim para ti ainda. Tem que ser uma coisa que deu tudo certo, tá, pessoal? E a outra dica aqui para vocês são stories no Instagram no pós-vistoria. Aqui é para uma imobiliária fazer ciúme na outra, tá? Então, quando você for fazer uma vistoria, o que você vai fazer? Você vai gravar um stories, um reels, mas de preferência um stories, tá? E vai marcar essa imobiliária. E aí você vai dizer, olha, fiz aqui a vistoria da imobiliária tal, uma vistoria ficou super completa, nessa vistoria nós usamos esse equipamento aqui que mede a temperatura do ar-condicionado, disso, daquilo, a vistoria vai ter tantos vídeos, vai ter tantas fotos de excelente qualidade, conseguimos garantir a total segurança desse imóvel através dessa vistoria para essa imobiliária, e marca essa imobiliária no Instagram. Essa imobiliária ela vai repostar, porque ela gosta de aparecer. Isso alimenta o ego dela. Aqui o Instagram serve perfeitamente para vocês mostrarem o trabalho de vocês. Isso alimenta o ego dela. Só que isso não é só o ego dela. As outras imobiliárias que seguem vão querer saber. Pô, quem foi que fez a vistoria para essa imobiliária? Poxa, foi a empresa ali do Maurício? Opa, vou ter que procurar esse Maurício aqui para ver o que está acontecendo. Aí vocês têm que prestar atenção, pessoal, em quem visualiza os stories de vocês, tá? Para daí vocês verem se é um corretor. Aí vocês podem mandar uma mensagem daí, pô, olha só, eu vi que você visualizou aqui o stories, tudo bem? Posso te ajudar? Aí aqui você consegue. São 2 dicas super tranquilas, fáceis de vocês colocarem em prática. Vocês podem colocar isso em prática amanhã já. São baratas, gratuitas e eu diria que infalíveis, tá, pessoal? Não são nada mirabolantes, mas são muito inteligentes, beleza? E aí um resumo final, tá, pessoal, aqui pra gente. Então a questão de prospectar é construir relacionamentos sólidos. Às vezes a gente construir esse relacionamento sólido requer que a gente visite imobiliárias e clientes mais do que a gente gostaria. Muitas vezes estar em alguns lugares também é importante. Eu vejo muito poucos historiadores participando de eventos. Eu sei que é caro participar de alguns eventos, por exemplo, né? Então, mas tem eventos que são gratuitos. Tem eventos que a gente pode entrar pagando R$50 às vezes. Então, nesses locais é muito interessante a gente apertar a mão de algumas pessoas sem nem saber quem é, a gente se mostrar para essa pessoa, estar presente, porque isso vai te dando repertório, vai te dando bagagem. E quando você for visitar uma imobiliária e ela citar alguma coisa, você vai dizer, eu também conheço, eu também estive lá, eu também estava lá nesse local. Vai chegar um momento, pessoal, que vocês vão interagir tanto que muitas vezes vocês vão para esse evento só para bater perna. Eu e o Eduardo, nós estivemos no evento Cúpula Connect, aqui em Curitiba, na semana passada. A gente viu uma palestra de um amigo nosso que a gente quis prestigiar ele. Fora isso, a gente ficou 2 dias batendo perna no evento, conversando com pessoas. A gente ia nos estandes, perguntava o que essas pessoas faziam, e muitas vezes, várias pessoas pararam o Eduardo é de Passo Fundo, tá? E o evento foi em Curitiba. Paravam o Eduardo porque pessoas de Passo Fundo e de cidades próximas estavam lá e conheciam o Eduardo. E aí conversavam. Outras pessoas me paravam e me conheciam. Outras pessoas que não conheciam a gente, porque eu nunca tinha falado, mas eu sabia que quem era aquela pessoa, a gente ia lá e abordava. Tanto que a gente chegou, tinha 2 pessoas paradas lá, e eu falei, pô, eu vi na camiseta assim, né?
vocês trabalham com o Silvano, né? Daí, o pessoal deu uma regalada de olho assim, meio que não sabia quem era a gente. Não, eu sou o Diego e tal, já falei com o Silvano sobre esse. Aí a pessoa, pá, o Silvano me falou que conversou com a empresa, então são vocês. E ali já rolou uma conversa, uma troca de contatos e possivelmente um lead aí pra gente trabalhar no futuro, tá? Então, construam relacionamentos sólidos, não só uma passada e a pessoa nunca mais vai lembrar de você. A questão do engajamento aqui é com o tempo, tá? É você desenvolver mesmo a confiança e a tua credibilidade com esse cliente. Aqui, pessoal, não são palavras ao vento. Eu sei que muita gente fala sobre confiança e credibilidade, mas isso é com o tempo. É você ligar no dia a dia para a imobiliária, saber o que a imobiliária precisa, se o serviço que você fez deu certo e assim por diante, tá bom? Não é só credibilidade e para. Você tem que, isso você vai alimentando, é igual uma planta, você vai alimentando e ela vai crescendo ao longo do tempo, tá? O crescimento, pessoal, aqui você tem que manter a sua qualidade de trabalho, tem que ser para cima, tá? E a organização. Não dá para você ter uma empresa bagunçada, um WhatsApp que ninguém responde, um serviço que ninguém chega na hora. Você só vai crescer se você tiver essa consistência de qualidade e essa tua organização. E aí formalizar, tá, pessoal? Você tem que ter ali a tua empresa formalizada, bonitinha, não vai pegar MEI emprestado, não vai tirar nota em CPF, esse tipo de coisa, porque a chance de dar problema no futuro, ela é bem grande, tá? Então é isso, pessoal. Falei um pouquinho mais do que eu queria, né? Então, falo bastante mesmo. Quem me conhece sabe que assim, se eu digo que eu vou falar uma meia hora, eu vou falar mais de uma hora, tá? Mas é assim mesmo que funciona as coisas, beleza? Para quem veio aqui esperando a fórmula mágica da prospecção, acho que não entreguei ela, mas eu tenho certeza que eu dei para vocês aqui vários insights. Eu não, né, pessoal? Até aqui a ideia toda foi produzida junto com o pessoal do nosso time aqui da Pleno, né? Então tem várias mãos aqui nas ideias que foram colocadas aqui, e acho que trouxe aqui para vocês então vários insights para vocês colocarem em prática. Vou abrir para perguntas agora, podemos gastar aqui uns 15 minutinhos para a gente trocar uma ideia. Quem quiser, pessoal, tem uma mãozinha aqui, você pode levantar ela e aí a gente vai dando uma ordem aqui, tá? Eu vou só ver aqui algumas coisas que mandaram no chat enquanto se alguém quiser abrir o microfone e falar aí, a gente vai falando, tá? O Ricardo colocou aqui, ó, Diego, e o Airbnb é um nicho viável a ser procurado? Não vejo muito a ser falado a respeito, é porque realmente não é, tá, Ricardo? O Airbnb mesmo, eles mesmo, eles não fazem vistoria, tá? Quem vai fazer vistoria são o que chamam de anfitriões. Então, tem pessoas que são os intermediários entre os inquilinos e o Airbnb. Então, tem algumas empresas aqui como... tem uma aqui em Floripa que eu sempre me esqueço o nome. Eduardo, se tu lembrar, cara, é CIA alguma coisa, mas sempre esqueço o nome deles. Então, esse pessoal, eles fazem um intermédio entre o Airbnb... Ciazone, boa, Ciazone. Eles fazem um intermédio entre o Airbnb e as propriedades. Então, é essa galera que vocês têm que procurar, tá, Ricardo? Então, procura esse pessoal para vocês fazerem a vistoria para eles. Bater no Airbnb não adianta. E aí, quais são as vistorias que você pode fazer para ele? Tem, acho que 3 vistorias que vocês podem fazer. Primeiro, a vistoria de entrada, obviamente, né? Que é quando um proprietário vai deixar um imóvel para ser alugado. Esse pessoal, eles fazem tudo, eles administram a reserva, a limpeza, a questão de lavanderia, eles fazem tudo. Então, é preciso fazer um inventário do que tem dentro desse imóvel. E aí vai o vistoriador lá e faz esse inventário para esse pessoal, né, das condições gerais do imóvel. Uma vistoria boa, cara de fazer, bem legal, tá? Daí depois vão ter as vistorias de conferência. Essas vistorias de conferência, geralmente quem faz é o pessoal da limpeza mesmo, tá? Mas o vistoriador pode fazer também, que é o quê? É o check-out, é ver se o imóvel está lá com todos os inventários dentro, lá com o secador de cabelo, com a quantidade de copos, se o inquilino não, se o cliente não roubou nada dentro do imóvel, pode acontecer, tá? E a terceira vistoria seria uma vistoria de devolução do imóvel para o proprietário. Então agora o proprietário quer saber se ele está recebendo o imóvel conforme ele deixou lá com essa plataforma. E aí você pode fazer essa vistoria também. É um nicho legal, mas procura essas empresas. Me veio na cabeça aqui 2, que é a Ciazone e a Anfitriões do Aluguel. As 2 são aqui de Florianópolis, mas eu acho que a Ciazone tem em outros estados também. Provavelmente na tua cidade vai ter alguma empresa parecida
com essa, tá? É bem legal. O Daniel procurou aqui sobre se o LinkedIn funciona. O Daniel, no LinkedIn funciona bastante, mas para você descobrir também quem é o dono da imobiliária. Geralmente lá no LinkedIn, esse cara coloca, essa moça, essa mulher coloca, proprietário da imobiliária tal. Aí ali vale a pena você dar um alô, falar que já visitou a imobiliária, então isso é bem legal, tá? Falei, Eduardo. Galera, complementando a dica do Diego, eu acho super válido ali o que o Diego comentou sobre você postar, né, e falar sobre, aqui estou fazendo vários vídeos, várias fotos, mas o mais legal é você falar do produto da imobiliária. Ó, essa imobiliária tem um produto de alta qualidade, olha o diferencial disso. Quando você fala da imobiliária e do produto dela, ela vai querer com certeza postar no Instagram dela. E aí vai gerar uma consequência melhor do que qualquer outra postagem, melhor do que qualquer outro investimento que você vai fazer. Então, você falando bem daquela imobiliária, automaticamente as pessoas vão quererem também ser faladas bem. Então é uma consequência e ali é o ponto-chave de você conquistar vários outros clientes. Boa. O Eduardo sempre fala, né, pessoal, assim, que essas imobiliárias, essa galera, eles gostam de aparecer. Então, se tem uma pessoa que gosta de aparecer, é corretor de imóveis imobiliário. Então, você vai lá, fala bem da imobiliária, elas vão repostar, e isso vale muito mais do que vocês, às vezes, gastarem lá R$ 50 por dia para patrocinar algum post no Instagram, tá? Então isso é bem bacana. O Maurício trouxe aqui pra gente uma questão bem importante que eu realmente tinha me esquecido, Maurício, não lembrei disso aqui, mas é bem legal, tá? O Maurício, resumindo aqui, ele ter um inquilino como cliente. Geralmente o inquilino, ele recebe uma vistoria da imobiliária, e a vistoria está mal feita. Aí ele contrata um outro vistoriador para fazer uma vistoria, mas uma contestação da vistoria mal feita lá do imóvel. E aí ele paga bem, às vezes ele paga o dobro do valor para poder ter uma vistoria bem feita. E aí o legal é que essa imobiliária que fez a vistoria mal feita pode ser um lead para ti. Pode ir lá e oferecer o serviço para a imobiliária. Olha só, eu fiz aqui, fui contratado por esse inquilino para fazer essa vistoria. Esse serviço da vistoria de saída, Maurício, teve uma vez que eu fiz também, isso há muito tempo atrás, assim, que era realmente fazer a contestação da vistoria de saída, porque tem muita imobiliária que vai fazer a vistoria de saída e ela meio que mete o louco na vistoria de saída. Então ela cobra tudo que der, espera para ver se o inquilino vai contestar e aí ela vai tirando da cobrança algumas coisas. Então você pode fornecer esse serviço. É um cliente mais difícil de você achar, mas você pode fazer esse serviço para os inquilinos da vistoria de saída. Olha, eu acompanho a vistoria contigo e eu posso, inclusive, rebater o que o vistoriador da imobiliária está cobrando, eu posso rebater e fazer ele não cobrar. Tá? Eu fiz esses dias um colega da minha esposa, que eles trabalham juntos lá na Intelbras, o menino estava entregando a vistoria, tá? Daí ele lembrou, né, que eu era vistoriador e tal, e pediu uma ajuda. Aí ele mandou a vistoria para mim, falou, Diego, tem como me livrar de alguma coisa sobre isso? Até brinquei com ele depois, que a imobiliária cobrou dele quase R$ 5.000, cara, de danos, tá? Porta e não sei o quê. Só que a vistoria de entrada estava muito mal feita. Eu construí para ele ali uma argumentação e falei, cara, entregue isso aqui lá para a imobiliária que já vai resolver. Fala isso, que já vai resolver. Resumo da história, desses quase R$ 5.000, ele pagou 1.000 e um pouquinho, porque realmente ele tinha que pagar a pintura do imóvel, e acabou por isso. Eu falei, pronto, tem que me pagar no mínimo 50% do que eu te livrei aí, né, cara? Ficou só por uma cerveja e tá tudo certo. Mas vejam que é um mercado que existe. Só é um pouco mais difícil de trabalhar, de achar esses clientes, mas ele existe, tá? Pessoal, eu vi que teve muitas perguntas aqui sobre preço. Eu não vou entrar nesse assunto aqui hoje, até porque é uma questão bem longa. Tem uma live lá no YouTube que fala só sobre preço, mas a gente pode combinar esse assunto de preço para falar numa outra reunião aqui. Eu sei que a audiência é rotativa, tem muita gente nova no grupo, a gente pode combinar essa questão do preço para uma outra reunião, tá? Mas a gente pode falar assim. O House Vistoria, Gustavão, tudo certo, amigo? Ele mandou aqui, ó, quando posto citando a imobiliária, coloca a hashtag da imobiliária e sempre um agradecendo da confiança. Perfeito, né? Agradecemos a confiança e que outros olhem e nos chamem também, né, Gustavão? Tá certo?
O Daniel colocou aqui pra gente, ó. E quando a vistoria da imobiliária, literalmente 2 páginas, apenas quando tem 2 páginas, já peguei que é uma página escrita na caneta ainda. Apenas o texto com descrição dos ambientes e dos problemas. Chance de fazer essa contra-vistoria que o Diego citou. É isso mesmo, pessoal, que pode deitar e rolar nessa vistoria, tá? Então, assim, tem muita imobiliária que faz umas vistorias muito ruins, tem imobiliária que aproveita a vistoria da locação anterior como sendo a essa, então tem aí um vasto negócio para vocês fazerem. O que eu vejo de desafio aqui, vamos dar uma pensada juntos aqui, seria chegar no inquilino, né? Aqui, talvez, vocês irem nos condomínios e colocarem-se à disposição lá para o porteiro, às vezes, avisar, ó, você está entrando, conferiu a vistoria, talvez combine uma comissão com o porteiro ali, pode ser um bom caminho, tá? Ricardo botou aqui, ó, se você for contestar a vistoria de entrada para o locatário que tenha sido feita por empresa, rede, etc., vai ser mais complicado. Tem que ser pelo acesso do locatário. Aqui pode ser, Ricardo, mas o que eu já vi o pessoal fazendo é um documento externo, tá? Então tem gente que usa o pleno vistorias para ir no imóvel, fazer uma outra vistoria do imóvel, e aí eles levam esse documento da imobiliária, eles não passam pelo QR Code da rede, eles vão direto lá e fazem, entregam isso lá na imobiliária, e o inquilino fala, olha, eu não concordo com essa vistoria, eu paguei um outro vistoriador para fazer, e é assim que ela tá. O Kelvin, ó, fiz uma vistoria assim esses dias, o inquilino não se agradou com a vistoria feita pela imobiliária e me contratou. Bom, mais comum do que a gente imagina aqui, ó. Maurício, o Ricardo aqui, ó, o Maurício gosta de contestar a vistoria da rede, então acontece bastante mesmo. E o Alexandre, eu optei pela plena por problemas da forma que as vistorias eram feitas na imobiliária em que trabalho e faço parte da administração. Legal, Alexandre, obrigado aí pela preferência, cara. Galera, para vocês que são clientes do Pleno, se vocês não passaram, vocês podem depois chamar, a gente pode combinar, né, de uma maneira mais tranquila, um dia para fazer um treinamento só do aplicativo, tá? Não sei se vocês curtem, podem mandar no chat aqui se vocês acharem, porque tem muita coisa nova no aplicativo e de vez em quando eu entro para dar uma olhadinha nas vistorias de vocês ali e eu vejo cada um faz a vistoria de um jeito, tá? E aí eu acho que vocês podem otimizar muitas coisas na forma com que vocês fazem a vistoria pelo Pleno e ganhar tempo na vistoria. Então, a gente pode combinar, se a Carlinha já gostou aqui, né, Carlinha? A Carlinha, a gente aprendeu a fazer vistoria junto, né, Carla? Já faz uma cara já que a gente começou a fazer vistoria junto, então, mó da hora. E aí a gente pode explicar bastante coisa do Pleno para vocês ganharem ainda mais tempo e fazer a vistoria com mais segurança, mais firmeza, tá? Pessoal, então eu vou encerrar por aqui, eu quero agradecer, mas eu tenho um pedido para vocês, tá? Eu tenho um pedido para vocês. Olha só, ajuda a gente aqui, tá? Se vocês puderem tirar um print ou uma foto aqui da nossa chamada e postarem ou lá no grupo ou até no Instagram e marcar o Vivendo de Vistorias, marcar o Pleno, para a gente vai ser bem legal, para a gente conseguir trazer mais pessoas para nossa reunião aqui, tá? E se vocês puderem lá no grupo agradecer o que a gente fez aqui, eu estou fazendo o pedido marqueteiro mesmo, tá? Lá para quê? Para incentivar as outras pessoas que não entraram, muitas pessoas eu sei que vão ver depois pela gravação, a poderem participar das próximas, porque é bem importante aqui, né? Como vocês podem ver, a gente não faz essas reuniões para ficar vendendo coisa para vocês, não é isso. A gente quer realmente trazer para vocês aqui bastante conteúdo, mas eu sei que na correria a gente acaba, tem coisa que a gente vê no Instagram e fala, pô, que legal, puf, passa para a próxima, não dá nem uma curtidinha, né? E achou legal, tá bom? Então só chegou uma última aqui, ó. O Alexandre, gostaria de fazer um padrão rápido sem encher. Tá, ô Alexandre, vamos fazer isso então. Talvez a gente pode, que na próxima reunião nossa, eu vou conversar com o pessoal aqui, mas talvez na próxima a gente marque esse review assim, do aplicativo e da plataforma para a gente ajudar vocês, tá bom? Pessoal, forte abraço para vocês. A gente está sempre aqui de coração aberto, ouvidos abertos, para você, tá? Para a gente ajudar vocês aí com tudo, tá? Se você não usa o Pleno Vistorias, por favor, dá essa moral para a gente aí, pelo menos para testar. Valeu? Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.